Uma reviravolta inesperada abalou a comunidade internacional. O líder da maior diáspora do Azerbaijão na Rússia, Shahin Shiklinski, decidiu se render às autoridades. Essa ação, que muitos consideram surpreendente, foi amplamente divulgada pela imprensa no dia 15 de setembro de 2025, após ele ser preso em Moscou e transferido para Ekaterimburgo para interrogatório. O que realmente leva uma figura tão proeminente a esse ponto de capitulação? Recentemente, várias publicações indicaram que Shiklinski estava em Moscou, possivelmente dentro das instalações da Embaixada do Azerbaijão. Sua prisão não foi marcada por tumultos. Agentes chegaram, o conduziram a um veículo oficial e o levaram, sem alarde, às autoridades competentes. O que poderia justificar uma situação tão extrema? As alegações contra ele são severas. As autoridades russas apontam uma gama de infrações, incluindo supostos atos de violência contra agentes do governo e conexões com crimes notórios do passado, datados desde os anos 2000. Para muitos especialistas, isso desencadeia um efeito dominó de acusações que pode gerar uma onda de processos judiciais impactantes na dinâmica do poder da diáspora regional. Um dos fatores críticos discutidos nas fontes é o recente arresto de seu filho, Mutvala, que já estava sob custódia por violência contra oficiais. Pressionado pela situação familiar, Shiklinski pode ter avaliado que a colaboração com a justiça seria sua única saída. Assim, a escolha entre resistir ou se submeter estava cada vez mais clara, destacando a forte influência que a família exerce nas decisões cruciais. À medida que as autoridades avançam nas investigações, existe uma expectativa palpável sobre quais revelações podem surgir. A colaboração de Shiklinski com os investigadores poderá ser chave para desbloquear informações sobre operações obscuras e alianças que podem abalar a estrutura da diáspora e seus interesses econômicos na região. Enquanto os desdobramentos se intensificam, a dúvida permanece: qual será o destino de Shiklinski e como suas ações afetarão o futuro da diáspora do Azerbaijão? A verdade pode esconder segredos bem mais profundos do que aparenta. O que será revelado nas semanas seguintes? A resposta pode mudar o curso da história dessa comunidade. Imaginemos um cenário onde os fios da conspiração se entrelaçam em um drama intenso e inesperado. Recentemente, o líder da diáspora azerbaijana na Rússia, Shahin Shiklinski, se entregou às autoridades em meio a um grande alvoroço que reverbera pelo mundo todo. A situação é tão complexa que desafia a compreensão, trazendo à tona perguntas que ecoam na mente de todos. O que realmente aconteceu? Quais segredos estão prestes a ser revelados? Shiklinski, que foi detido em Moscou e levado para Ekaterimburgo para prestar depoimento, já começou a colaborar com as investigações. Observadores suspeitam que sua disposição em cooperar pode estar relacionada a um evento recente e dramático, a prisão de seu filho, Mutvala, em um caso que envolve violência contra um oficial. Neste jogo de intrigas familiares e pressões externas, a encruzilhada entre lealdade familiar e sobrevivência pessoal pode ter se tornado crítica. As autoridades estão escrutinando atentamente uma série de crimes ocorridos na região desde o início dos anos 2000. Casos emblemáticos, como o assassinato do empresário Yunis Pachael em 2001, tentativas de assassinato em 2010 e a morte de Kram Gadjiev em 2011, estão sob investigação. É um labirinto de violência e corrupção, onde muitos dos envolvidos nunca foram responsabilizados. Quem pode, então, ser considerado culpado? Enquanto isso, as investigações se entrelaçam com um cenário político instável. A mídia azerbaijana e vozes proeminentes na sociedade russa defendem a inocência de Shiklinski, alegando motivações políticas por trás de sua detenção. Por outro lado, publicações russas destacam sua importância dentro de uma rede complexa que está sob investigação, especialmente após uma série de operações policiais. A situação econômica da diáspora é igualmente complicada. Com a forte atividade econômica ligada a mercados e distribuição de mercadorias, surgem alegações de envolvimento com o tráfico de álcool e outras atividades ilegais. O que está realmente por trás desse controle mercantil? Quais acordos obscuros podem ter sido firmados? À medida que a história se desenrola, as tensões só aumentam. Com Shiklinski fornecendo informações, a possibilidade de um desdobramento explosivo se avizinha.
O que revelações inesperadas podem significar para o futuro da diáspora? O cenário é tenso e cheio de reviravoltas que podem mudar o rumo dessa história dramática. Estaremos atentos às próximas revelações que poderão transformar as vidas de muitos e expor segredos que permaneceram escondidos nas sombras por tempo demais. A verdade está prestes a emergir, e as consequências podem ser devastadoras. A história gira em torno da surpreendente entrega de Shahin Chiklinski, o líder da maior diáspora do Azerbaijão na Rússia. Nesta narrativa, exploramos a trama intricada de poder, comércio e mistério que se desenrola nas sombras. Em um desdobramento recente, Chiklinski decidiu se entregar às autoridades, o que gerou uma onda de especulações e discussões em todo o mundo. Tornou-se um assunto quentíssimo entre as mídias, que relatam que ele foi detido em Moscou e transferido para Ekaterimburgo para participar de investigações cruciais. Recentemente, houve lembranças de uma tragédia revoltante em 2021 na região dos Urais, onde 44 pessoas perderam a vida devido a envenenamento por metanol. Essa calamidade iluminou os perigos da venda ilegal de bebidas alcoólicas, chamando a atenção das autoridades para o comércio clandestino. Agora, a questão que se impõe: seria Chiklinski uma peça-chave nesses crimes? Enquanto isso, a pressão sobre ele aumentava. Fontes indicam que Baku, a capital do Azerbaijão, tentava influenciar a situação diplomática e evitar que Chiklinski se entregasse. Contudo, em uma reviravolta intrigante, ele decidiu colaborar com as investigações, criando uma rede de informações prestadas que podem transformar o cenário da política regional. E o que vem a seguir? O desdobramento da investigação promete ser explosivo. Chiklinski possui um conhecimento sem precedentes sobre os esquemas criminosos dentro da diáspora e suas conexões com autoridades que por anos sofreram influência de suas práticas. O que será revelado nas próximas semanas? A verdade que está prestes a emergir poderá mudar tudo. Isso nos leva a um ponto crucial: ele pode ser a chave para expor corrupção e atividades ilícitas que vêm se arrastando por anos. Mas será que sua revelação traz mais riscos do que recompensas? O que acontece quando uma figura tão poderosa decide abrir as portas de um mundo obscuro? Preparem-se, pois a história está em pleno desenvolvimento e pode ter consequências inimagináveis. Nos últimos anos, a diáspora azerbaijana, sob a liderança de Shahin Chiklinski, adquiriu um poder considerável. Controlando setores inteiros da economia regional, desde o comércio de rua até estabelecimentos de fast food, suas operações também incluíam negócios ilícitos. Chiklinski era uma figura influente, considerada quase intocável por muitos. As ligações dele estavam profundamente enraizadas nas estruturas de poder, tornando sua posição ainda mais sólida. Recentemente, revelações surpreendentes surgiram, destacando a interferência dele em nomeações importantes, como a do atual cônsul azeri em Ekaterimburgo, Shakrat Mustafav. Outros membros da comunidade local reconheceram a extensão do alcance de Chiklinski, que ia de autoridades administrativas até a polícia. Dentro da diáspora, havia uma regra clara: qualquer um que tentasse desviar dos caminhos estabelecidos por Chiklinski rapidamente enfrentava consequências drásticas. A dinâmica era simples: se você não estiver com ele, estará perdido. Um caso intrigante veio à tona, envolvendo o sequestro do historiador Zaid Hayes, um cidadão russo de 71 anos. Em meio a este clima tenso, Hayes foi levado silenciosamente de Ekaterimburgo para o Azerbaijão, onde enfrentou um tribunal. Sua reputação como ativista havia deixado alguns em Baku incomodados, e especialistas acreditam que Chiklinski pode revelar os nomes de funcionários envolvidos nesse caso. A grande pergunta é: por que ele decidiu se entregar? Especula-se que Chiklinski queira assumir parte da responsabilidade pelo envolvimento de seu filho Mutvali. Possivelmente para amenizar as consequências para o jovem. Rumores circulam de que Mutvali estava dirigindo o carro por ordem direta do pai no momento de um confronto com as autoridades. Se essa versão se confirmar, ele pode escapar com penas leves, como trabalho comunitário ou multa. Para Chiklinski, a família parece ter prioridade sobre interesses políticos. Para as autoridades russas, ele é um verdadeiro tesouro de informações que poderia revelar conexões sobre organizações criminosas étnicas, corrupção no governo de Baku e até atividades clandestinas em solo russo.
À medida que a investigação avança, a disputa entre o poder político e os laços familiares se intensificará, trazendo à tona verdades que muitos prefeririam manter ocultas. As próximas revelações poderão mudar o jogo. O que mais estará escondido na teia complexa de relacionamentos e segredos? Recentemente, o cenário político e econômico em torno da diáspora azerbaijana na Rússia se tornou um verdadeiro campo de batalha. Uma figura central nesse drama é Shahin Chiklinsky, que, ao se entregar, abriu as portas para um turbilhão de revelações e tensões. O que fazia um homem tão influente tomar tal decisão? Seu papel em uma rede de crimes e a conexão com figuras de alto escalão estão prestes a ser desvendados. Havia rumores de que aqueles que se atreviam a desafiar Chiklinsky inexplicavelmente desapareciam, frequentemente se encontrando em prisões na Azerbaijão, retornando apenas após tratativas secretas. E agora, surge uma teoria intrigante. Seriam esses laços da diáspora com serviços secretos britânicos e turcos a peça-chave neste jogo de xadrez internacional? A chamada Operação Teia de Aranha pode estar envolvida, misteriosamente interligando influências em várias nações. Conforme especialistas observam, se Chiklinsky realmente deter informações cruciais, o governo russo teria que colocar um forte sistema de proteção ao seu redor. Mesmo dentro de um centro de detenção, sua vida estaria em risco. Em Baku, ele já seria considerado uma pessoa indesejável. Nesse contexto, declarações recentes do presidente Ilham Aliyev, buscando estabelecer laços amistosos com a Rússia, soam como um desespero de alguém que perdeu uma grande aposta no jogo. Durante anos, o Azerbaijão navegou habilidosamente entre Moscou, Ankara e Washington, tentando manter um equilíbrio diplomático, mas essa estratégia parece ter falhado. A Rússia, firme como um touro, está reagindo de maneira calculada, cortando canais que eram vitais para Baku. O que acontece agora é uma crise. A economia azerbaijana, já fragilizada, enfrenta um colapso, afetada por embargos agrícolas, a queda drástica nas receitas de petróleo e a iminente volta de centenas de milhares de ex-cidadãos que retornam à sua terra natal. Sentindo o impacto dessa tempestade, tudo o que o Azerbaijão produzia, de frutas a petróleo, foi atingido. Recentemente, o Roseletsvet, uma agência agrícola russa, impediu a entrada de frutas azerbaijanas no mercado, alegando a presença de pragas em 97% das importações. O resultado foi devastador, 1.000 toneladas de frutas se deteriorando nas fronteiras e prejuízos que ultrapassam 300 milhões de dólares. Qual será o próximo movimento de Aliyev em meio a esse caos? Essa pressão econômica poderá forçar mudanças drásticas nas alianças e no cenário político. O futuro do Azerbaijão está em uma balança, e a próxima jogada de Chiklinsky pode ser a chave para um jogo de intrigas mais amplo e perigoso. Dessa vez, a economia do Azerbaijão enfrenta um golpe devastador. Enquanto 1.000 toneladas de frutas apodrecem nas fronteiras do país, os desafios apenas começam. O grande foco agora recai sobre o setor energético, onde até 4 milhões de toneladas de petróleo fluem anualmente da Rússia para o Azerbaijão através do oleoduto Tikorets-Baku. Este é um elo de um sistema complexo, onde a política se entrelaça com os negócios, mostrando como a energia é muitas vezes usada como uma arma no jogo de poder político. O petróleo russo, processado nas refinarias do Azerbaijão, é então enviado para exportação através da Turquia. Embora esses números sejam significativos para o Azerbaijão, eles representam apenas uma fração do exportado pelas instalações de Baku, cerca de 20%. Essa discrepância deixa claro que a política de influência entre os países desempenha um papel crucial neste cenário. A recente queda de $15 por barril no preço do petróleo marca uma tempestade perfeita para a economia azerbaijana, que depende de receitas do setor petrolífero para mais da metade do seu orçamento. Com isso, já se registram atrasos nos pagamentos de pensões e benefícios sociais. Em um gesto que parece irônico, a Turquia, em vez de oferecer um apoio financeiro robusto, limitasse a enviar tomatinhos, enquanto sua empresa Sakar controla 30% das reservas de petróleo do Azerbaijão. É nesse contexto que se revela a fragilidade das alianças. A amizade que deveria oferecer suporte se transforma em cálculos de interesse próprio, um lembrete de que em tempos de crises, os aliados podem agir como ratos abandonando um navio afundando.
Paralelamente, a Rússia planeja deportar cerca de 700 mil azerbaijaneses étnicos, uma medida justificada por relações suspeitas com grupos criminosos e ligações radicais. Embora não se trate de uma limpeza étnica, essa ação sinaliza um ataque ao núcleo da rede da diáspora azerbaijana, com consequências financeiras que podem ser devastadoras. Em 2020, por exemplo, as remessas da Rússia para o Azerbaijão totalizaram 2 bilhões de dólares, correspondendo a aproximadamente 10% do orçamento do país. Essa perda financeira, junto com uma potencial fuga de cidadãos, pode empurrar a economia azerbaijana para uma queda livre, criando uma tempestade perfeita de problemas sociais e políticos que reverberarão por anos. Como a história se desenrolará nesse cenário incerto? A situação no Azerbaijão se agrava. O economista Zarud Stalizade destaca que a taxa de desemprego entre os jovens nas províncias já ultrapassa 40%. Com isso, o governo se vê frente a uma população revoltada, exigindo explicações sobre o colapso da política externa. Enquanto isso, a Turquia avança, adquirindo ativos a preços irrisórios, repetindo o cenário da década de 90, quando o retorno em massa de azerbaijanos da Rússia fortaleceu o poder do clã Aliyev. O Azerbaijão está cercado por um verdadeiro labirinto geopolítico. Hoje, 20% das suas exportações são de petróleo russo refinado, enquanto a Rússia continua a ser um consumidor vital de produtos e mão de obra azerbaijanas. No entanto, a tentativa de diversificar as exportações de gás através do Corredor Sul fracassou. A logística complicada e a mudança da União Europeia para o gás natural liquefeito resultaram em uma redução de 30% nas compras. A situação se complica ainda mais quando a China oferece empréstimos sob condições severas, em troca de garantias de recursos, enquanto a Turquia ditará as regras do trânsito, retendo 70% dos lucros das exportações azerbaijanas de gás que passam por seu território. Neste contexto de crise, a Rússia se mostra imperturbável e fortalecendo sua influência. A Gazprom investe em reservas de petróleo e gás no Irã e mantém um controle firme sobre os gasodutos do Mar Cáspio, além de reforçar sua presença militar na Armênia. Qualquer movimento contra a Rússia pode levar a um colapso econômico devastador, onde a rendição é vista como uma humilhação política. O Azerbaijão se vê em um cruzamento de escolhas, aceitar a desgraça ou lutar por sua sobrevivência. Como dizia Churchill, estude a história, pois ela contém as chaves para governar uma nação. Apesar disso, o Azerbaijão parece ainda estar muito longe de aprender esta lição crucial. Agora, surge a pergunta inquietante: até quando a liderança do Azerbaijão poderá ignorar esses desafios crescentes, sem que a pressão sobre seu povo resulte em uma revolução devastadora?